Eu recebo sempre muitas dúvidas em relação à cicatriz e percebo que as pessoas têm uma preocupação muito grande em ficar com uma cicatriz esteticamente bonita, se preocupam em que elas precisam fazer, qual pomada precisa usar para poder ficar com uma cicatriz bela. Porém, existem muitas outras coisas relacionadas à cicatriz que a gente nem imagina. Como foi o caso dessa paciente que eu atendi, ela fez uma cirurgia de mama e ela teve algumas complicações com a cirurgia, teve que fazer o procedimento várias outras vezes. Eu vou explicar no vídeo de hoje o que houve com ela, mas o que chamou mais atenção, e as pessoas às vezes não fazem referência a isso, né, não fazem relação com isso, é que ela tinha dores nas costas há muitos anos e não sabia o que era, fazia exames e não detectava nada alterado ali. Então eu vou falar aqui hoje para vocês entenderem essa relação que pode existir entre uma cicatriz e dores em outras regiões do corpo, para que vocês também entendam a importância de cuidar da cicatriz, não só da parte estética dela, mas também da parte funcional. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou de Belo Horizonte e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre a minha formação e o meu trabalho. Hoje, então, eu vou falar para vocês um pouco sobre cicatriz, que eu vejo que é sempre um assunto que preocupa muito, as pessoas perguntam bastante aqui nos comentários e também lá no Instagram, em relação a o que posso fazer para ficar com uma boa cicatriz, para minha cicatriz ficar bonita. Percebo que existe muito essa preocupação com a estética da cicatriz, mas porque as pessoas elas não talvez tenham consciência de que o processo da cicatrização ele é muito mais importante, né? Uma cicatriz funcional, além da estética, né, além da beleza dela, é muito importante para todo o funcionamento do nosso corpo. Então, para ilustrar isso melhor, eu trouxe o caso dessa paciente que eu atendi. Essa paciente, o que aconteceu com ela? Ela fez uma cirurgia, primeiro, de colocação de prótese há 10 anos atrás. E fez a colocação, deu tudo certo, ela ficou 3 anos com essa prótese, porém, após esse período, ela começou a sentir muito dor na mama. E aí foi fazer os exames e percebeu que havia um processo de encapsulamento daquela prótese. Então, o médico achou melhor fazer a retirada da prótese, deixar ali um tempo até o organismo se recuperar, para depois colocar, né, tentar a colocação novamente. Então, ela fez a retirada, ficou um tempo e depois de 6 meses colocou de novo uma outra prótese com outro material para evitar mesmo o encapsulamento. Passado 1 ano dessa segunda intervenção, aconteceu a mesma coisa. Houve o encapsulamento da prótese novamente, ela teve que retirar essa prótese e então, depois desse segundo encapsulamento, ela achou melhor não colocar mais prótese. O problema é que ela achou que o peito dela tinha ficado muito flácido, né? Com ali, não gostou muito do formato final do seio. Então, resolveu fazer a cirurgia da mastopexia para poder tirar um pouco ali do excesso de pele e levantar um pouco mais o peito. Então, ela fez novamente esse procedimento. E agora, então, conversando com o cirurgião dela, ela resolveu fazer a cirurgia da técnica de pedículo. É uma técnica em que não há colocação da prótese, é o próprio tecido da paciente que vai preencher a mama, deixando ela ali um pouco mais volumosa. Só que o cirurgião ficou um pouco preocupado com a questão da cicatrização dela, porque ela estava apresentando essas retrações e aderências, e então pediu para que eu avaliasse para ver se poderia ser feito algum tratamento, uma liberação dessa cicatriz, para que ele pudesse realizar esse novo procedimento cirúrgico e não houvesse ali muita resistência tecidual para a realização da nova cirurgia. Então essa paciente ela chegou para mim, eu avaliei, ela tinha realmente muita retração na região, né, uma aderência importante, uma perda de mobilidade, como vocês podem ver aí, normal, né, do tecido. E eu perguntei a ela se havia muita dor na região, se ela sentia desconforto no local. Ela não sentia tanto desconforto, ela tinha realmente uma limitação
para a elevação dos braços, né? Porque a retração ela causava essa perda de mobilidade, então incomodava um pouco, mas nada insuportável. Porém, o que me chamou mesmo a atenção foi quando ela relatou que sentia muita dor nas costas, muita dor nessa região entre as escápulas há muitos anos. E que ela já tinha feito vários exames, passado por vários profissionais e não tinha nada alterado nos exames, não existia um motivo óbvio para que ela tivesse aquela dor ali constante nessa região. Então, o que ela acabava fazendo era usar analgésicos para poder aliviar um pouco a dor e fazia massagens relaxantes 2 vezes na semana ali para poder também melhorar um pouco os sintomas, mas a dor sempre estava presente, sempre voltava. Então, gente, é muito importante entender um pouquinho mais esse processo, porque eu percebo que as pessoas elas não sabem disso. Quando a gente tem uma alteração na nossa pele, e a nossa pele ela é o maior órgão que nós temos no corpo humano, ela é o órgão responsável por receber informações do meio externo e transformar essas informações, né, para que haja uma resposta cerebral a essas informações. O que muita gente não sabe é que essas alterações que podem ser causadas depois de uma cirurgia, como por exemplo as aderências, as retrações, que geram essa perda, né, de deslizamento natural ali entre a pele e os tecidos subjacentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um deslizamento normal da pele. No local onde foi feita a incisão cirúrgica ali, onde vai surgir uma cicatriz, essa pele pode perder essa mobilidade e acontecer como foi no caso dela, gerando aderências, gerando retrações ali no local, fazendo uma sobrecarga mecânica muito grande ali na região. Isso pode gerar alterações, causando dor em outros locais que aparentemente não tem nada a ver com aquele local da cicatriz. Para a gente poder entender melhor isso, o nosso corpo ele é constituído de um sistema de fáscias. As fáscias são membranas que envolvem os nossos tecidos. Por exemplo, a gente tem a fáscia mais superficial, que está logo abaixo ali da nossa pele, as fáscias mais profundas que vão revestir órgãos, vão revestir ossos, tendões, e todo esse sistema ele se comunica. Então, eu gosto de comparar, por exemplo, para ficar mais claro, eu gosto de fazer a analogia que a fáscia é como se fosse uma roupa de mergulho que a gente tivesse ali por baixo da nossa pele. Então imagine você com uma roupa de mergulho e essa roupa sua rasgou. Ela sofreu um corte ali em determinada região. E aí para que ela, para que você possa continuar usando essa roupa de mergulho, você vai costurar ali o local. Naquele local onde você costurou, a malha não vai ter mais a mesma elasticidade que ela tinha antes, ela vai ficar um pouco mais rígida. Mas se essa costura ela ficar bem certinha, ela ficar bem perfeitinha, essa tensão ali, essa perda de elasticidade, ela não vai causar muita alteração no restante todo ali da sua roupa, da sua malha. Agora, se você pensar, se essa costura ela ficar toda irregular, ela pegar um monte de pano junto e juntar ali, fazendo um bolinho ali naquela região. Vocês concordam comigo que o restante dessa roupa de mergulho, ele vai ter que se adaptar, o resto de pano que sobra ali, não vai ter que sofrer uma adaptação para suportar aquela costura toda torta e irregular que aconteceu ali naquela região? Então isso também acontece no nosso corpo com a nossa fáscia, por exemplo. Ela sofre adaptações quando você tem, por exemplo, uma cicatriz igual a dessa paciente, onde há ali uma retração muito grande, uma aderência muito grande, uma tensão mecânica muito grande ao redor ali da incisão. Então, o que acontece em muitos casos? As pessoas desenvolvem processos dolorosos em outras regiões do corpo por causa dessa adaptação. Isso, gente, acontece, por exemplo, com mulheres que tiveram parto cesariana e às vezes ficam ali com uma aderência importante na região da cicatriz. Depois de um tempo do parto, essas mulheres começam a sentir dor na região lombar e não sabem o porquê. Acontece a mesma coisa dessa paciente, fazem exames, procuram saber o que está acontecendo de alteração, às vezes músculo-esquelética,
que justifique a dor que está sentindo e não encontram nada. Pessoas que passam pela cirurgia de abdominoplastia e às vezes essa cicatriz também fica ali com uma aderência, com uma retração, também começam a sentir dor em outras regiões. Então, gente, por isso que eu falo que o processo de cicatrização, ele deve ser bem conduzido. E isso a gente faz na reabilitação no pós-operatório das cirurgias. Então, por exemplo, essa paciente, ela não recebeu em nenhuma das cirurgias que ela realizou um acompanhamento, uma reabilitação ali para que essa cicatriz dela não ficasse retraída e aderida do jeito que ficou. Se ela tivesse recebido, a gente consegue trabalhar através da liberação manual, né? São técnicas específicas para prevenir exatamente essa formação de aderências, essas formações de retrações ali no local, para que os pacientes eles não fiquem com esse tipo de sequela, que pode, como eu falei, causar não só um aspecto inestético ali no local, mas também um problema funcional. Então, o que foi feito com essa paciente? Eu fiz ali, mesmo depois de todas essas intervenções, depois de 1 ano de cirurgia, eu consegui fazer a liberação desse tecido através de técnicas de liberação manual para fibroses e aderências. Trabalhei também toda a parte de cinesioterapia, que são exercícios, são mobilizações voltadas para melhorar toda essa dinâmica mesmo facial que eu falei. E com isso eu consegui uma liberação maior dessa retração que ela tinha, da aderência no seio, para que ela pudesse passar por um novo procedimento cirúrgico sem haver tantas alterações mecânicas ali no local. O mais gratificante de tudo isso foi o relato dela depois que a gente fez esse tratamento, falando que a dor dela, que ela sentia há 7 anos, né, que ela tinha que usar analgésicos toda semana, fazer massagens toda semana para poder tentar amenizar ali aquele incômodo que ela sentia, desapareceu depois que a gente fez essa liberação e melhorou toda essa tensão mecânica que existia ali ao redor dessa cicatriz. Eu quis fazer esse vídeo então para poder mostrar essa parte para vocês, né, que não é só uma estética da cicatriz que importa, mas sim também a funcionalidade desse tecido ali envolvido. E pode ser que você conheça alguém que reclame de dores, né, que tem às vezes uma cicatriz que possa ter uma aderência, possa ter uma retração, e essa pessoa sente dores em outras regiões e não consegue entender o motivo, não acha uma causa específica para aquela dor, e pode estar relacionado então com esse processo cicatricial, aderências ali na região. Então, para vocês saberem que existe também uma abordagem nesses casos. Eu espero que esse vídeo tenha trazido informações novas. Se trouxe, não deixa de compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar com essas informações, e nós nos vemos em breve. Até lá, tchau!